Nesse vídeo nós vamos entender o que é abandono de posto, o que isso tem a ver ou não com o bombeiro civil e se realmente dá justa causa. Senhores, boa noite. Diego Souza aqui novamente. Pessoal, abandono de posto é como o próprio nome diz, é você abandonar o seu posto, o seu local de trabalho, sem rendição e muitas vezes sem autorização. Eu vou voltar nesse detalhe. Lembrando que o bombeiro civil não é um funcionário comum, pois é responsável por vidas, patrimônio e meio ambiente. Significa que, por dever funcional, tem uma responsabilidade de extrema importância. Guardem esse detalhe. O bombeiro civil também é responsável pelos seus equipamentos básicos, como rádio HT, chaves, corporativa que muitas empresas dão, viaturas, EPRA, vestimenta de combate a incêndio, por aí vai. Isso quer dizer o quê? Quando o bombeiro civil abandona o seu local de trabalho, ele está deixando esses equipamentos nas mãos de quem? Quem vai cuidar desses equipamentos? Beleza, falamos bastante sobre abandono de posto. Tá, mas o que seria o abandono de posto? Segundo o artigo 195, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Isso é o que está dizendo no artigo 195. Isso é abandonar posto. Só que eu estava pesquisando, e isso na verdade foi criado baseado para militares. Aí você deve estar pensando, poxa, mas para o meio CLT, isso serve para a gente? Isso geraria, por exemplo, justa causa? Positivo, pessoal. Você abandonar o seu local de trabalho pode acarretar em justa causa, sim. Trazendo para o nosso meio CLT, sim, pessoal. Com certeza. Porque lembra que eu falei no começo do vídeo que o bombeiro civil tem uma função diferenciada? Exatamente por causa disso. Nós não somos funcionários comuns. Nós temos outras atribuições que eu já falei no começo do vídeo. Então você não pode simplesmente abandonar o seu local de trabalho. Por isso, quando em 2015, começo de 2016, eu trabalhava no banco, até para ir comprar o meu almoço, já que eu não tinha rendição para isso, eu pegava e pedia para o zelador ficar em contato comigo, deixava o meu telefone que sempre estava vibrando, deixava no máximo, para qualquer coisa que acontecesse, eu estava ali por perto e ele me avisar. Por quê? Precaução. Trabalhei no Porto. Enquanto eu trabalhava na escala 12 por 36, que foi até março de 2000, 16 de março de 2021, eu não deixava aquele local sozinho, hipótese alguma. Deixei duas vezes, que até uma, infelizmente, foi para ir no velório de um amigo meu. Eu deixei mensagem para o meu supervisor, eu liguei para o meu supervisor e ele me orientou o que eu deveria fazer. Aí, tá ali, ó, estou respaldado. Agora eu vou lá, vou poder sair. E ainda avisei o monitoramento, e avisei o líder de brigada, e avisei o técnico de segurança do trabalho. Você tem que se respaldar. Você não pode simplesmente pegar ó, e abandonar para ir para o cabaré, para ir para o forró, para jantar, para almoçar. Você tem que ter responsabilidade com seu local de trabalho. Tem gente que fala, ah, mas eu sou profissional. É igual meu amigo Daniel Cerqueira me ensinou. É o que você faz versus o que você fala. Porque muita gente fala que é profissional, mas chega atrasado, abandona o seu local de trabalho sem rendição, não está nem aí se vai ter gente para cobrir o posto ou não, não liga para passagem de serviço, e quando tem alguma coisa importante na empresa, como um treinamento, por exemplo, inventa dentista, inventa outra coisa e falta. Por isso que ele sempre diz, tem que ser compatível. O que você fala com o que você faz. Ô Diego, mas existe nenhum abandono de posto aceitável? Existe sim, pessoal, quando for urgência. Por exemplo, nascimento do seu filho, que foi o meu caso quando o meu filho mais novo nasceu. Ou então, quando, por exemplo, você tem um acidente na sua família, um colega meu de trabalho, a mulher dele sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça, foi para o hospital, ficou em observação. Na hora, ele pegou, ligou para o gestor, deixou mensagem para deixar registrado e ele foi liberado para ir para lá. Na verdade, antes dele ser liberado, ele já saiu. Aí é uma situação atípica, pessoal. É algo diferente, é algo fora do cotidiano e caracterizado como urgência. Você jamais será punido, demitido por causa disso. Quando eu trabalhei no banco, teve uma vez que um antigo gestor que eu tinha, se é que posso chamar de gestor, que quis me dar uma advertência porque eu tive uma audiência do meu filho mais novo, que foi quando eu entrei com o processo oferecendo pensão. Marquei a audiência, avisei 2 meses antes, eu estava lá com a carta do processo, dizendo que eu realmente teria que estar lá, isso é lei, eu teria que estar lá, e ele quis depois me dar uma advertência dizendo que eu faltei no dia. Eu não faltei. Era uma audiência, eu comuniquei por e-mail, eu comuniquei por WhatsApp, e eu fui na audiência, que é o certo, é lei. E ele quis me dar uma punição. Claro que não colou, pessoal. Por isso que é importante você conhecer os seus direitos. Isso eu estou falando, pessoal, no geral, ou seja, praticamente todo posto de bombeiro civil, você trabalha assim, você precisa de ter a rendição. No Porto, como eu já falei nesse vídeo aqui, era banco de horas. Deve ser até hoje, eu acredito. Então isso te dá um pouco mais de flexibilidade e você não necessitava necessariamente de rendição. Porém, só tinha um detalhe que eu achava errado. No plano de atendimento à emergência da empresa, estava realmente dizendo que na ausência do bombeiro civil, quem assumiria seria o líder de brigada. Precisava me ausentar? Comunicava o meu gestor, sim, comunicava o líder de brigada, comunicava o monitoramento, comunicava o técnico de segurança do trabalho. Isso é o que estaria no PAI, beleza. Porém, não tinha nenhum detalhe dizendo que o bombeiro civil poderia ou não poderia se ausentar sem rendição. Esse é um detalhezinho que deveria ter por escrito para respaldar o bombeiro civil e até a empresa, e é um detalhe que, pelo menos no tempo que eu trabalhei lá, esses 7 anos, nunca teve. Ô Diego, mas tem um detalhe, cara. E quando a minha rendição vive atrasando? Aquele Fox Delta Papa
sempre se atrasa, cara. Sempre. Como é que eu faço, cara? O cara vive chegando atrasado, parece que é pirraça. Pô, eu sou obrigado a ficar esperando no posto? Como é que eu faço, cara? Pessoal, vocês viram que nos detalhes aqui eu sempre estava falando de você comunicar ao seu gestor, comunicar também por e-mail, comunicar por WhatsApp. Por quê? Para você ter tudo registrado. Infelizmente a gente tem que trabalhar assim, se blindando. Tudo você deixe registrado. Por quê? Se acontecer alguma coisa, não tem como ninguém amanhã depois falar, pô, mas não foi avisado, não foi comunicado, eu não sabia. Não, você foi lá, você comunicou e deixou registrado. Isso é muito importante, não fica só no boca a boca. Mesma coisa se sua rendição ficar sempre atrasando. Não importa se é algum motivo pessoal, não importa se é pirraça, não sei, o que for. Você vai lá e deixa registrado. Por quê? Você notificando, deixa registrado também no livro de plantão, tudo. E você podendo passar isso para frente, isso vai fazer o quê? Com que o seu gestor possa realmente tomar uma medida. Você está ali notificando o que está acontecendo para o seu gestor poder tomar uma medida. Aí sim você está fazendo certo. Você simplesmente pegar e abandonar o seu posto de raiva, você perde totalmente a razão e pode perder o emprego. Pessoal, eu queria falar com vocês, somente reforçando para você que é bombeiro civil que acabou de se formar, ou até mesmo para você que é antigão, dá uma olhada nesse vídeo aqui para relembrar pelo menos 3 fontes de renda do bombeiro civil. E como eu digo aqui no vídeo, eu uso pelo menos 2. A gente sabe que o brasileiro precisa sobreviver de alguma forma e muitas vezes só uma fonte de renda não dá, tá bom? Então dá essas dicas aqui. Se você gosta desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilha, vamos fortalecer a nossa identidade bombeiro civil. Forte abraço para vocês.